Bom, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, seguros em casa, nesse momento de quarentena. Eu sou o Denis Bunakato, da Scott-R. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, sobre Microsoft Power Platform, tá? Uma ferramenta, uma composição de ferramentas que vão auxiliar cada vez mais as empresas, né, e nós desenvolvedores, né, e usuários a conseguir atingir uma maior quantidade de produtividade, né, dentro das nossas atividades, otimizar tudo que nós realizamos, né, desde formulários até exibição de relatórios, tá? Eu sou diretor de tecnologia dentro da Scott-R. A Scott-R é uma consultoria Microsoft, né, onde nós utilizamos todo o poder, né, que a Microsoft disponibiliza dentro das suas ferramentas, né, para que a gente consiga levar valor aos nossos clientes, né, e com isso utilizando todo o poder, né, que essas ferramentas nos disponibilizam, e é o que a gente vai demonstrar hoje para vocês, né, através das ferramentas que compõem o Microsoft Power Platform. Estamos hoje também com o Caio Nolasco, né? O Caio Nolasco é o nosso diretor de inovação, e ele é um excelente especialista, um arquiteto, né, sobre as ferramentas de produtividade da Microsoft. Ele vai explanar bastante sobre a sua composição, a sua utilização, e a gente vai fazer algumas demonstrações bem interessantes, né, para exemplificar literalmente como que essas ferramentas elas são boas, né, elas são fáceis de serem utilizadas, desde um usuário que não tenha tanta experiência em programação, né, porque são ferramentas de low code, né, até mesmo usuários avançados, né, que gostam ali de ir mais além, né, ir além do que a ferramenta disponibiliza, para sempre buscar otimizar os seus serviços, né, e entregar as informações da melhor forma possível. Ok? Caio, com você. Falei, Denis, boa noite pessoal. Como o Denis disse aí, eu me chamo Caio, para quem não me conhece, né? Já trabalho há um certo tempo com o Denis, bastante tempo. Só não trabalho há mais tempo com o Denis do que com SharePoint e com Microsoft, né? Então, já trabalho há bastante tempo. Como disse, eu já tenho cerca de 10 anos aí trabalhando com tecnologias Microsoft, SharePoint, .NET, C Sharp, Power Platform agora, SharePoint Framework, né? E aí não sei se o Denis disse, mas para quem quiser adicionar a gente aí no LinkedIn, tá o QR Code, tirar dúvidas que a gente não consiga responder por aqui, né, pelo tempo, mas é só escanear o QR Code, adicionar a gente, e qualquer tipo de dúvida é só acionar que a gente está disponível aí. Beleza? Beleza. Estamos todos aqui disponíveis, né, para auxiliar vocês com dúvidas pontuais, né, necessidades, para sanar realmente dúvidas de como utilizar cada vez mais essas ferramentas que a Microsoft disponibiliza, ok? Hoje, né, a nossa agenda é realmente introduzir vocês, né, a maneira de como que essas ferramentas elas são extremamente poderosas, né, e acabam realmente facilitando o dia a dia da gente, né, com o que ela entrega, né, e como que a gente pode realizar essas atividades. Então, dentro do Power Platform, né, a gente tem uma composição de soluções com o Power Apps, né, o Power Automate, né, o próprio Power BI, né, e o SharePoint está dentro das soluções de colaborações da Microsoft, para a gente utilizar ele como um grande hub, né, um centralizador de todas essas aplicações, né, pensando corporativamente, né, uma intranet, onde você vai lá e acessa todos os seus serviços, né, que a empresa disponibiliza, né, desde a solicitação de uma infinidade de formulários eletrônicos do departamento de RH ou de qualquer outro departamento que venha necessitar até. Então, fica um lugar centralizado para armazenar dentro do SharePoint e comunicando, né, fazendo integração com todas essas outras aplicações do Power Automate. Tá? Dentro aqui do nosso web, no Zoom, né, a gente tem uma seção de chat, onde vocês podem trocar ideias, né, conversar conosco. Também temos uma seção de perguntas, né,
onde, enquanto nós estivermos falando um pouquinho, explicando um pouco sobre as ferramentas, né, e surgiu alguma dúvida e vocês queiram realizar elas, né, pode já ir anotando dentro do canal de perguntas do aplicativo, que no final da apresentação a gente vai separar um tempinho, né, para a gente poder responder essas perguntas para vocês. Pergunta de um pode sanar as dúvidas de outros, então fica um compartilhamento bem interessante, ok? Então, a gente começa falando um pouquinho aí de Power Platform, né, e o Caio vai passar todas as informações para vocês. Bom, pessoal, nada melhor do que começar, né, demonstrando o momento. Em números, claro que tem muita gente aí que já aderiu ao Power Platform e tem gente que ainda está pesquisando no mercado soluções e soluções até robustas, né? Então, alguns números interessantes aí do Power Platform para a gente começar a conversa, né? Esses números são de mais ou menos do final de 2019. Tem um gap aí até por causa da pandemia, né? Então ocorreram alguns atrasos em publicação de informações, publicação de soluções como um todo, mas isso deixa bem claro quanto essas soluções estão crescendo no mercado e estão atendendo os diversos níveis e setores, independente do tamanho. Então, aí alguns números interessantes, né? 700% de crescimento dentro do último ano. Isso, então, para o Power Apps, né? Então, o Power Apps, como uma solução robusta para a construção de aplicativo, um crescimento dentro de uma plataforma é muito grande. 300% de crescimento aí de usuários ativos. Isso demonstra o quão robusto é a solução, o quão ela tende a crescer, né? Aqui 97% das empresas da Fortune 500, que são as maiores empresas aí do mundo, utilizam o Power BI. Power BI, o Denis vai falar aí, vai adentrar tecnicamente, falar os conceitos, mas Power BI é um absurdo de fácil, um absurdo de agregação de valor, né? Ele agrega muito valor às nossas rotinas em forma de relatório gráfico, né? Então é um absurdo o quão fácil ele é, e não só fácil, né? Mas ele traz muito ganho para a nossa produtividade. E 25 bilhões de etapas executadas diariamente no Automate. Isso só demonstra o quão robusta é toda essa solução, né? Então, eles estão preparados para crescer muito mais, né? A gente está falando de Microsoft, então eles estão preparados para crescer muito mais. Isso aí é só um cheirinho, né, do que está acontecendo aí nos últimos anos, apesar de serem plataformas que têm um certo tempo, mas nos últimos anos elas vêm crescendo muito e vêm ganhando muito valor dentro do Microsoft 365. Aqui. Beleza, então falando desses números, né? O que compõe o Power Platform, para quem, vamos nivelar um pouquinho o conhecimento para quem nunca viu. O que compõe o Power Platform? Começando da direita para a esquerda aí, são ferramentas, né? Um grupo de ferramentas que atribuem valor à nossa corporação, ao nosso departamento, seja ao nosso dia a dia, eles agregam produtividade, que esse é o lema aí do Power Platform. Então, começando da direita, Power Virtual Agents é um construtor de chatbot. Basicamente, ele vai facilitar o seu trabalho. Ele usa muito do conceito dele. Ele usa a engine do Automate. Então, você vai ver que as ferramentas se conversam muito e trabalham de forma equivalente. Então, ele usa, em alguns casos, a engine do Automate e serve para você construir um chatbot de forma inteligente, com inteligência artificial, que vai agregar muito valor. Então, o meu RH está precisando de um chatbot para que o pessoal consiga tirar dúvidas de como solicitar férias, reembolso, enfim. Para o meu RH ficar focado no que importa, o chatbot atende em um determinado ponto. O Automate ele serve para complementar todas essas ferramentas. Então eu tenho um carinha ali que vai rodar a engrenagem, né? Ele vai automatizar os meus processos. É o famoso Flow. Hoje ele é Automate, justamente porque
houve uma integração de um novo recurso chamado RPA. Para quem não conhece, o RPA é uma automatização de processos robóticos, né? Então, processos manuais. Eu tenho um departamento com 10 pessoas que basicamente recebem um e-mail, veem o valor de uma nota e aplicam num sistema legado que é muito antigo, não tem API, não tem integração com nada. Então, o RPA veio para atender isso, um dos motivos para que o Power Automate tenha mudado de nome. Fora isso, ele trabalha com os fluxos normalmente, né? Então, fluxos de aprovação que a gente está acostumado aí, workflows de aprovação, workflows de notificação de mensagens, e aí a gente vai ver que ele tem uma série de ações que expandem, que saem do mundo Microsoft e integram com diversas outras plataformas de mercado, seja Google, seja Dropbox, e Twitter, Facebook e por aí vai. O Power Apps é uma ferramenta, é uma plataforma de construção de aplicativos. Ela é totalmente as a service, né? Então eu tenho ela disponível na nuvem e ela o pessoal diz que ela se compara muito, a curva de aprendizado dela, para as pessoas que estão acostumadas a mexer com pacote Office. É uma curva de aprendizado bem menor. Por quê? Porque eu crio funções, crio fórmulas muito semelhantes ao Excel e eu trago controles, a tela, dou uma carinha amigável ali para minha aplicação com drag and drop, muito parecido com PowerPoint. Então, assim, ele junta duas ferramentas. É claro que tem muita lógica de negócio por trás, tem muita codificação por trás, mas eu trago lógica de negócio, crio aplicações de uma forma fácil para o meu departamento, para a minha empresa. E a demo vai envolver o Power Apps, o Automate e o SharePoint. Então, assim, ele agrega muito valor. Tem o Power BI também, então depois que eu fizer tudo isso, eu consigo agregar valor em relatórios gráficos, né? Eu tenho as informações atribuídas a esses relatórios gráficos, o Power BI vai me trazer essas informações com os data sources, né? Então eu tenho os data sources aqui, que podem ser inúmeros data sources. Aqui eu tenho 4 exemplos que estão no Excel, SQL Server e o Common Data Services, que é o CDS, que alguns conhecem aí por CDS, mas ele é um banco de dados com a nova modelagem que a Microsoft está propondo, bem semelhante ao CRM Dynamics. Esses carinhas aí são os principais hoje, mas eu consigo conectar com Oracle, enfim, com uma série de data sources do mercado. Isso aqui. Beleza, passou. Só uma observação, no Lasco, com relação às ferramentas, né, que a gente tem de Power Platform, né, o bacana é que cada vez mais, né, tem adentrado engines de inteligência artificial, né. A gente já vinha essa crescente quando a gente fala de BI, né? Sempre essa coisa de business intelligence, né? Que as pessoas trazem, né? Essas análises mais pesadas de dados, né? E colocavam vários machine learnings, né? Vários requisitos aí por trás para processar esses dados e transformar em informação, né? A Microsoft trouxe aí no Virtual Agents, né? Com essa inteligência para fazer esses chatbots, né? Altos atendimentos. Então, cada vez mais os serviços estão chegando para a nuvem, né, com alta disponibilidade, né, internets da Microsoft, com alta capacidade e tudo que vem, né, junto com isso, e vai trazendo cada vez mais automações, né, e inteligência aos negócios. Isso é sensacional. Sim, com certeza. E o intuito aí é agregar valor a todas as funções e regras de negócios, aplicações, processos da nossa empresa, né? Então, cada um tem uma função e esses carinhas aí, todo esse aglomerado de aplicações vão trazer valor, produtividade, tirar gargalo de TI, né? Às vezes TI tem muito trabalho, muitas funções em paralelo e existem braços, sabe? Putz, eu quero um aplicativo de reembolso, eu quero uma aplicação de controle de acesso, que vai ser nossa demo aqui. Isso traz muito valor e tira gargalo, demanda de TI, né?
Beleza. Então, nossa demo, como eu adiantei agora há pouco, né? Nós vamos construir nada melhor do que botar a mão na massa, né? Então, nós vamos construir um controle de acesso, um aplicativo dentro do Power Apps, onde eu posso cadastrar meu visitante, as visitas que ele realizou. Um workflow simples lá no final para mandar uma notificação para a pessoa que o fulano de tal foi liberado em seu nome. E os dados vão ser armazenados, nesse caso, dentro do SharePoint. Nada impede de eu armazenar ele no CDS, no SQL Server, até numa planilha Excel. Não é o mais recomendado, mas existe a possibilidade de eu armazenar isso numa planilha Excel. Então, a gente começou aqui com o SharePoint, Automate e Power Apps. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Beleza, compartilhei a tela aqui. De cara, né? Eu já deixei aqui aberto. Como a gente está falando de serviços em nuvem, consigo fazer tudo de forma online. Então, eu só vou usar o navegador para construir essa aplicação. Não preciso instalar nada, não preciso baixar nada, tudo online. De cara, ele já me dá a possibilidade de criar uma aplicação baseada em um data source existente. É isso que a gente vai fazer aqui nesse momento. Até para facilitar e ganhar tempo, eu já vou criar essa aplicação com base em um data source existente que está no SharePoint. Aqui, só para dar um overview, ele já te dá alguns modelos que você pode usar como base para a construção de aplicativos, né? E até para você saber o potencial. Então, eu tenho aplicativo... eu tenho um aplicativo de helpdesk já pronto para você utilizar como modelo, product showcase para, você tem um vendedor que vai para a rua, ele precisa apresentar o seu produto. Então, eu tenho vários aplicativos com várias bases de dados diferentes. Nós vamos começar aqui pelo SharePoint. Eu já deixei preparado, né? Duas listas dentro do SharePoint com algumas informações. Acho que a visitas não tem nenhuma informação ainda, não tem. Mas visitantes eu já deixei com algumas informações, que vai ser onde o Power Apps vai armazenar essas informações. Então eu já deixei aqui preenchido, pré-populado, com algumas colunas já preparadas. Então, eu tenho o CPF, eu tenho o nome nome completo da pessoa que vai entrar na nossa empresa, no nosso departamento, que tem um controle de acesso, seja um data center, alguma coisa do tipo. Eu tenho o status, se ele está liberado ou bloqueado. Tem uma observação e aqui eu estou salvando a imagem como Base 64 dentro do SharePoint. Nada impede de eu criar uma biblioteca e armazenar essa imagem dentro do SharePoint como imagem mesmo. E as visitas, ele vai cadastrar as visitas. Depois que eu cadastrei o visitante, eu tenho que controlar as visitas dessa pessoa. Então, eu cadastro ele por aqui. Beleza. Então, aqui logo de cara, voltando para o Power Apps, ele já me dá minhas conexões, eu já me conectei com o SharePoint em um primeiro momento, né? E aqui do lado direito ele já dá todos os sites que eu tenho disponíveis para me conectar. Meu site aqui, que é o Demo Controle de Acesso, já está disponível aqui. Se eu quiser uma nova conexão, Caio, eu não quero me conectar com o SharePoint, eu quero me conectar com o SQL, com o Oracle. Eu tenho aqui. Esse símbolozinho de diamante, ele indica recursos premiums, né? Então, dependendo do tipo de licenciamento que você tem, ele pode ou não estar disponível. Toda essa demo que a gente vai fazer, ela está disponível no Power Apps for Office 365, no Automate for Office 365, que está disponível no licenciamento Microsoft 365 Business Enterprise. Então, a partir do Business Enterprise para frente, Business Premium, ele já está disponível. Então, eu tenho conexão SharePoint, eu tenho conexão OneDrive, tudo disponível já para mim. Então, vou clicar aqui. Vou conectar com minha fonte de dados, que é o meu site. E aqui ele já mostra, né? Aonde você quer conectar. Você quer conectar dentro de visitantes ou visitas? No primeiro momento, a gente vai conectar dentro de visitantes. E aí ele já está criando o meu aplicativo. O legal é que a partir de uma base de dados,
ele já vai criar e disponibilizar todo o CRUD, né? Então, ele já vai disponibilizar uma lista de registros, um formulário de cadastro, um formulário de edição e um formulário de exibição. Então, ele já criou meu aplicativo aqui com base na nossa fonte de dados. Para iniciar, a gente pode já testar de cara, né? Então, vamos ver o que ele disponibilizou para a gente. Vamos ver o que o Power Apps disponibilizou para a gente nesse construtor. Ele já disponibilizou a lista com as mesmas informações que eu tenho aqui no SharePoint, então dentro de visitantes. As mesmas informações ele já me disponibilizou aqui. Ele já me disponibilizou um formulário de cadastro. Então, ele já me disponibilizou isso de cara, pronto já para eu usar. Ele já me disponibilizou um formulário de detalhes, aí ele já está até com o Base 64 aqui, a gente vai ajustar isso, fica estranho, mas aí são aqueles pontos que a gente vai ajustando. Ele já me disponibilizou, acabei não mostrando aqui, a ação de deletar o registro e a ação de editar o registro. Então, ele já me disponibilizou todo o CRUD completo para que a gente possa trabalhar. Aonde eu trabalho com essas informações? Aqui do lado direito eu tenho minhas telas, né? Então cada uma das telas podem ser trabalhadas. E aí quando eu falo de que ele é bem parecido com o PowerPoint, pensando em drag and drop, né? Se eu quiser posicionar ou preencher uma informação, eu consigo arrastar e trazer ele para algum lugar. Então aqui são as telas disponibilizadas para ele em um primeiro momento. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Eu quero deixar uma cara mais amigável aqui. Só informação não é legal para o segurança ou para quem está controlando o acesso, ver se é aquela pessoa mesmo. O que eu vou fazer? Eu clico na galeria aqui e edito o template de modelo da galeria. Então, assim, ele já te dá vários templates prontos, né? Claro que você pode construir o seu, mas aqui a gente vai usar um pronto, onde ele vai disponibilizar a imagem, título, subtítulo e corpo. Cadastrei ele aqui, ele vai mudar. E aí ele já trouxe as informações para mim. Putz, eu não acho que a data de nascimento seja importante para ser visualizada nesse momento. Eu acho que o status é mais importante aqui. Então, eu clico em editar aqui do meu lado direito, eu tenho o meu controle de ações todos aqui do lado direito e vou mudar a data de nascimento. Então, eu vou falar assim, putz, eu não quero data de nascimento, eu quero status. E ele já atualiza aqui para mim. Eu vou trazer a imagem já baseada no Base 64. Vou mudar de uma outra maneira. Aqui ele tem as propriedades de cada controle, né, que são as mesmas propriedades que estão disponíveis aqui do lado direito. E aqui que a gente começa a codificar, né? Apesar de ser uma plataforma low code, pouco código, vocês vão ver aqui que para completar essa ação, acho que eu vou escrever umas 10 linhas de código no máximo em todo o processo. Ela tende a trabalhar com alguma codificação e lógica de negócios. Então, aqui eu vou preencher desitem, que é o meu item de contexto atual, ponto foto, que ele já está pegando a informação que está vindo do Base 64 aqui. Então, ele já preencheu a foto e aqui de cara a gente já completou a tela de listagem inicial dos visitantes, né? Então, eu já tenho todo esse cadastro pronto. Sei lá, em 5 minutos a gente completou essa informação. Vamos tratar a tela de detalhes. Então, a tela de informação e cadastro completo do meu visitante. Eu não gostei, eu não quero, ninguém vai saber o que é um Base 64, eu quero transformar isso em imagem. Aqui eu tenho a Ribbon, né, que é um conceito conhecido Microsoft, e aqui dentro eu posso inserir mídias. Dentro dessa mídia eu posso inserir uma imagem. Só preciso selecionar o formulário, né, porque eu vou inserir dentro do formulário, vou inserir a imagem. Arrasto, então bem conceito PowerPoint, né? Arrasto e falo assim, olha, na verdade, imagem, eu quero que você preencha o valor do meu componente DataCard Value 6. E aí eu só venho aqui, é claro, esses componentes os nomes podem ser alterados, né? Aqui eu não vou alterar até devido ao tempo, mas Value 6. Então, beleza, ele já está apresentando a imagem do contexto atual. Legal também que ele vai mostrando para você de forma online tudo que você está fazendo, né? E aqui eu vou falar, olha, foto, dentro de uma das propriedades chamada Visible, eu quero que você não seja apresentada.
Beleza. Então aqui a gente praticamente completou o formulário de detalhes, né? Ah, eu quero que o status fique em cima da data de nascimento, aquele mesmo conceito que a gente trabalhou dentro da listagem de informações. Edit Fields e fala assim, status vem para o lugar de nascimento. Então aí você vai controlando as informações, vai atribuindo informações conforme necessidade. Beleza? Show. Então já tem a tela de detalhes, a tela de listagem de visitantes, já com a busca. Se a gente testar aqui, né, 146, que é o meu primeiro cadastro, ele já me traz já tem a busca completa das informações, já com atualização, ordenação, botões todos prontos para mim. Vamos para o formulário de edição. Então, o formulário de edição ele já me deixa completo também. Ele traz o campo anexo por padrão, porque é um campo do SharePoint, é um campo nativo do SharePoint, então eu quero remover esse campo, não quero que ele tenha a possibilidade de anexar. Beleza, aqui eu vou deixar por enquanto, eu quero que o status esteja no lugar de nascimento. Beleza. E aí a gente parte para a integração com o device, né? Então, eu posso construir esse aplicativo para o meu computador, para uma aplicação web, para uma aplicação mobile, para um celular. Eu posso construir ele para um tablet, enfim, para os múltiplos devices que existem aí. E o que a gente mais sente dificuldade aí de vez em quando é integrar com recursos nativos, né? Como, por exemplo, uma câmera. Então, eu tenho os diversos recursos nativos de uma solução de um device e eu posso conectar com a câmera, por exemplo. E aí eu posiciono ela. Beleza, estou posicionando aqui. Aqui ele está falando que minha câmera já está em uso, né? Depois eu vou tentar desativar a minha câmera para ver se ele me disponibiliza essa possibilidade de tirar foto aqui. Mas ele vai integrar com a minha câmera. Deixa eu ver se eu já consigo aqui. Beleza, conectou aqui. Então aqui ele já está integrando com a câmera do meu notebook, né? Então aqui ele está integrando com o device. Beleza, feito isso, eu preciso de alguma ação que faça o Power Apps armazenar essa informação dentro do formulário. Então eu vou criar um botãozinho aqui com um ícone, né? Eu vou procurar um ícone de câmera aqui que ele tem disponível, beleza. E aí é bem parecido com o desenvolvimento, eu tenho um evento de clique do botão, e esse evento de clique do botão, ele vai me trazer a imagem capturada naquele momento. Então, on select aqui. E o que eu vou fazer nesse on select? Eu vou capturar a imagem que foi atribuída dentro da câmera e vou jogar dentro de uma variável. Então, para fazer isso, eu dou um update context, que ele está atualizando o contexto do meu Power Apps. Crio uma variável, então var foto, dois pontos, câmera, deixa eu ver qual que é o nome do controle, câmera 2, porque vou que deletar aquele, câmera 2, ponto string. Então eu vou salvar o meu base 64 aqui dentro dessa variável. Aqui também tem uma dica, né? Tem uma propriedade da câmera chamada string rate, que é a frequência que a câmera utiliza para capturar o string e o base 64. Quando ele está em 0, ele demora menos nada, né, para capturar essa informação. Eu coloco 100 para ele dar uma pausa de 1/10 de segundo e conseguir capturar esse base 64 para a gente. Beleza? Então eu já tenho a ação aqui no botão que está atualizando, tá? Var foto dentro da minha variável câmera, dentro da minha variável var foto, o string da câmera. A câmera já está posicionada aqui. Agora eu vou adicionar a imagem. Então a imagem vai capturar o que eu tiver
fazendo aqui dentro da câmera. Então, bem simples, né? Eu vou atribuir na imagem somente a variável varPhoto. Ele até apagou aqui. Então, quando eu clicar aqui, ele vai preencher o varPhoto. Beleza? Simples assim. Então, eu vou dar um play aqui só para testar. E aí ele já capturou. Vamos dar até um joinha aqui, ó. Ficou feio pra caramba. Aí. Beleza? Então, ele já captura essa imagem. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou armazenar ele dentro do meu campo Data Card Value aqui. O meu Data Card Value, ele vem bloqueado por padrão. É até uma questão de segurança que a Microsoft impõe para os campos. Eu vou desbloquear ele e vou tratar essa informação como eu quero. Então, eu vou criar uma condição aqui. Legal que ele tem, não sei se vocês perceberam, ele tem IntelliSense, né? Então, as funções ele vai autocompletando conforme a minha necessidade, conforme a minha digitação. Então, eu vou criar uma condição para que, caso a pessoa tenha capturado uma foto, eu preencho a captura da foto aqui dentro. Caso ele não tenha capturado nenhuma foto, eu vou deixar a foto que ele já estava preenchida. Então, isBlank é uma função já existente também. Deixa eu fechar aqui para não esquecer. Vamos lá. Então, caso var foto seja branca, o que eu vou fazer? Eu vou preencher o que ele já tinha preenchido antes. Caso contrário, eu preencho minha var foto. Então, aqui no momento que eu salvar a informação, ele vai preencher os dados do meu var foto. Beleza? Então, se eu vier aqui, ele vai capturando minha foto. Beleza. Aí ele ficou com esse campinho feio aqui atrás também. Eu posso dar um visible false e atribuir valor a ele, né? Então ele já fica invisível. E aí a gente praticamente terminou. É claro que você, com o tempo, você vai deixar ele bonitinho, vai deixar os campos trabalhados de uma forma legal e tudo isso. Aqui a gente termina a parte de edição. E aí a gente pode o quê? Pode adicionar as visitas dentro desse controle, né? Então eu posso adicionar visitas. Eu já cadastrei meu visitante, eu já trabalhei no formulário de edição e cadastro, eu já trabalhei no formulário de detalhes, já trabalhei na lista de detalhes, né? Esse formulário aqui é equivalente tanto ao cadastro quanto à edição. O Power Apps acaba trabalhando conforme nossa criação, ele acabou trabalhando isso para a gente. E aí eu tenho uma outra aplicação que já está pronta aqui para a gente, que ele vai trabalhar isso, essas duas telas de visitas, né? Então aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, voltar. Aqui, por exemplo, eu criei as duas telas baseadas em templates existentes, né? Então eu criei uma lista aqui. Essa lista, ele já cria todos os componentes necessários para essa lista. E quando eu venho aqui, ele fala, Caio, onde você quer conectar? Você quer conectar na lista de visitantes? Você quer criar uma nova conexão para conectar na lista de visitas? E por aí vai. Então, eu já trabalhei isso e também criei uma lista, uma tela para o preenchimento do meu formulário. Então, aqui ele já está pronto para a gente, né? Essas duas telinhas. Tá? E aí, o que eu fiz? Eu vou demonstrar aqui, agora eu não vou fazer na mão, mas eu vou demonstrar o que foi feito. Então, aqui, dentro da minha lista de detalhes, visitas, eu pus o Navigate, que é uma função dentro do Power Apps, navegando para Screen 1, que é a nossa tela de listagem de visitas, e estou preenchendo já uma variável com CPF. Por quê? Porque aqui dentro da nossa coleção, dentro da coleção que ele retornou da visita, eu já estou filtrando as informações. Então, eu tenho visitas, dentro de visitas, eu estou retornando só as visitas onde o CPF é igual a var CPF. Beleza? E aí eu já preenchi, fiz todo aquele tratamento, né, que a gente viu na primeira tela. Coloquei uma label aqui responsável para ele tornar essa informação automática. E no formulário de visitas, trazendo as mesmas colunas do meu formulário de visitas
do SharePoint, ele já preenche a coluna CPF com base na variável. Então, aqui é importante, né? A gente está trabalhando entre telas. Uma aplicação ela precisa se comunicar e passar parâmetros entre telas. Isso eu fiz através da coluna do botão visitas, onde eu passei já o CPF trabalhado para a minha tela. E aí eu vou trabalhando. Aqui ele vai preencher o responsável e a observação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aí você vai trabalhando os botões, né? Para ele salvar, para ele voltar. É bem tranquilo de fazer. Vamos testar essa aplicação aqui. Vou cadastrar um novo registro. CPF. Completo. Vou colocar aqui a data. 2000, sou bem novinho, né, Denis? Um status liberado. Então imagina que a pessoa está chegando na portaria ou está chegando no data center, nunca entrou naquele local controlado. Então vim aqui, pesquisei, eu vou até voltar aqui, pesquisei o CPF dele, não estava disponível. Opa, então eu tenho que cadastrar essa pessoa. Deixa eu preencher aqui. Aqui eu não coloquei validação de CPF, nada, mas é possível fazer através das fórmulas que a gente viu. Então, 2000, tenho 20 anos. Dia 15. Qual que é o meu status? Liberado, alguma observação? Vou capturar a imagem e vou salvar. Ele está trabalhando ali em informação. Feito isso, já salvou, já me trouxe a lista aqui, né, dos visitantes. Eu posso já retornar para o formulário de cadastro de visitas. Aí tudo depende da minha lógica de negócios. E aí eu vou falar assim, olha, puta, o Caio chegou aqui, vai acessar a minha empresa, vou cadastrar uma visita para ele. Adiciono, quem que é o responsável? Vou colocar aqui porque tem um fluxo por trás que me manda a notificação e aí a gente vai validar depois. Observação 1, 2, 3. Cadastrei minha visita aqui. Então, assim, ele listou minha visita, já capturou minha foto, tem a data de nascimento, tudo isso. Se eu vier aqui em outro, né, ele já traz as informações do Carlos Benício aqui, não traz as informações dele de visita, porque ele não tem nenhuma visita. E aí a gente vai trabalhando dessa maneira, trabalhando entre telas, trabalhando as informações como um todo. Aqui no SharePoint, se a gente atualizar a tela, ele já cadastrou a minha informação. Então, essa é a minha base de dados hoje. O Caio está aqui disponível, tem usuários bloqueados, aqui é onde eu posso emitir relatórios, né? Daqui eu posso emitir um relatório em Excel, posso trabalhar no próprio Power BI, um relatório gráfico, a que momento as visitas, em que momento eu tenho mais visitas no dia e aí por diante. Aqui a visita, ele já cadastrou a visita com as informações que eu preenchi. E aqui dentro dessa lista de visitas, eu parti para uma outra ferramenta do Power Platform, que é o Automate. O Automate, eu criei um fluxo por trás dessa lista. Eu posso automatizar os processos por aqui. Então, criar um fluxo de trabalho. Ele já me dá uma série de templates prontos. A assinatura de documento em DocSign, envio de e-mails, ele já me dá uma série de modelos prontos. Eu falei integração com o Twitter, eu tenho uma série de ferramentas. O que a gente criou aqui foi basicamente, quando o item é criado, mandar um e-mail para o responsável falando, ó, fulano de tal foi liberado em seu nome. Então eu criei a partir daqui, mas eu posso entrar também dentro do próprio site do Automate, aqui ele ainda está com o nome de Flow, e criar baseado nos diversos tipos de Automate, de fluxo de trabalho. Esse UI Flow aqui é aquela questão do RPA que eu falei para vocês, a gente pode agendar fluxos, criar fluxos instantâneos a partir do clique do botão, ou automatizar um flow que é a partir de uma trigger, né, de um gatilho. E aí quando a gente entra aqui e cria um fluxo, vocês vão ver a imensidão de gatilhos que a gente tem disponíveis, né? Então, tem muito gatilho disponíveis. Quando um arquivo é criado no Dropbox, quando é modificado, tenho muitos gatilhos aqui que podem acionar o meu workflow. Aqui a gente criou
esse flow quando o item é criado. Eu já estou com ele pronto aqui. E aí dentro do flow, a partir do momento que você cria ele, a partir do item criado, ele vai te dar essa telinha aqui, que é o gerenciamento do seu flow. Consigo ver as execuções, consigo ver as minhas conexões, porque ele vai pedir para você se conectar e atribuir o seu nível de permissão às diferentes ações, né? A descrição, quando ele foi atualizado, tudo isso. E eu posso editar esse fluxo. Aqui essa caixa ele já criou o meu gatilho, né? Então esse gatilho ele está dentro do meu site Demo Controle de Acessos e no List Name Visitas. Eu adicionei uma ação aqui de envio de e-mail e uma ação de envio de notificação pelo Teams, para demonstrar a integração como um todo no pacote Office 365. Mas se você vir aqui em adicionar ações, e você vê a imensidão de conectores que a gente tem para criar fluxos de trabalho, chega a beirar o absurdo também. Então ele integra com muita coisa, com GitHub, com Box, com Blogger, ele integra com bastante coisa. Opa, acho que o Denis que mandou uma notificação aí, né, Denis? Beleza. Você testou a aplicação com a sua fotinho bonitinha lá, de 20 anos, É e agora a gente quer te ver de volta, entendeu? Ô, louco, meu. Aí, agora foi aí? Valeu? Aí, beleza. Então, DocSign, né? Tem muita empresa que tem certificação ISO e faz assinatura digital através do DocSign pelo Flow, ou pelo Automation, né? A gente ainda está acostumado a falar Flow. E aqui eu criei, você vai ver que é bem simples, eu criei a ação, ele já me dá os parâmetros que eu preciso preencher. A partir do momento que eu conectei aqui dentro do SharePoint, ele já me traz todas as colunas trabalhadas. Então, lá eu tenho a coluna responsável preenchida, que eu preenchi lá no meu formulário. Aqui eu tenho a coluna responsável também e já destrinchada com as diferentes propriedades que um campo de usuário tem, né? Que um perfil de usuário tem. Então eu coloquei aqui, eu vou enviar um e-mail para o responsável, e o e-mail do responsável mesmo, com o assunto nova liberação e preenchi o corpo do e-mail. Aqui posso colocar HTML, posso colocar HTML inline, né? E consigo colocar as propriedades que eu quero mandar, né? Montar esse e-mail de forma dinâmica. No Teams a mesma coisa. Então eu coloquei o assunto, para quem que eu quero mandar a notificação Teams e coloquei um assunto breve aqui. Um corpo breve para esse card que ele vai mandar dentro do meu flow. Eu vou para o meu e-mail aqui. Então, quando a gente criou a visita lá atrás, ele já mandou o e-mail aqui para mim, né? Então, prezado Caio, novo acesso ao nosso ambiente para o CPF foi liberado em seu nome. Aqui eu já fico ciente, opa, alguém liberou alguma coisa em meu nome, deixa eu ver. Aí eu posso criar um fluxo de aprovação, posso criar, sei lá, um fluxo que vai me eu tenho que encaminhar essa liberação de acesso antes dele chegar aqui e aí por diante, né? Então, aí o céu é o limite, a imaginação a gente consegue fazer muita coisa. E no Flow, no Teams, que é a queridinha da Microsoft também, né? Traz muita colaboração e produtividade. Eu mandei um card de notificação, né? Às vezes a gente está tão acostumado hoje a só trabalhar no Teams que às vezes nem vê e-mail. Então, eu coloquei um card aqui para notificar. Essa mesma notificação pode ser enviada de N maneiras, é claro que depende do tipo de licenciamento que você vai ter, mas eu posso mandar um push notification. Como ele é um aplicativo, né? Push notification é aquela notificação que vem no celular. Então, como ele é um aplicativo também, além de ser uma aplicação web, eu posso mandar um push notification e pelo celular, posso mandar SMS, se conectar com APIs diversas, API, sei lá, de SAP, Proteus, enfim, muita coisa dá para fazer aí. Beleza, fiz o fluxo, fiz o aplicativo, fiz tudo isso. O SharePoint aqui ele pode servir como nosso hub, né? Então eu tenho o hub do próprio Power Apps que me lista todas as aplicações, mas às vezes eu quero disponibilizar numa intranet, numa página, enfim. Aqui eu tenho minhas listas já que podem ser gerenciadas. E aí eu posso vir aqui e falar, opa, Caio, eu quero adicionar isso numa página porque o pessoal da minha empresa está acostumado com intranet. Eu quero uma aplicação, um formulário de intranet, não quero um aplicativo mobile. Ali eu criei como aplicativo mobile, mas, deixa eu entrar aqui.
Deixa eu pegar só o ID desse app. Ele gera um ID e uma URL, né? Vou pegar esse ID aqui só para adiantar. Fala assim, não, cara, eu quero acessar pela minha página mesmo, cara. Não quero acessar por aplicativo. O aplicativo ainda está muito complicado para a gente. Eu só coloco o ID aqui, ele já vai me renderizar a aplicação. Claro que eu construí ele aqui como um app, né? Ele tentou renderizar na tela completa, mas eu consigo gerenciar esse tamanho de tela, né? E aí ele vai trabalhar da mesma maneira que a gente vem trabalhando até então. Adicionar, beleza. E aí a gente construiu um aplicativo aqui, é claro que eu trouxe algumas informações já prontas, mas construí um aplicativo aqui em meia hora. Legal, traz produtividade, às vezes sei lá, o acesso a um data center, o acesso à empresa é controlado por um Excel, numa planilha que está no OneDrive, eu não tenho auditoria, não tenho recurso nenhum e por aí vai. Era isso que eu tinha para falar, Denis e pessoal. Tinha para mostrar, era basicamente isso. A demo foi só uma pincelada para a gente entender qual que é o poder que nós temos aí com todas essas ferramentas e o céu é o limite para a construção. Tem de 0 a 100, a gente pode chegar em alguns segundos. Beleza, Denis? Beleza, Nolasco. Só aproveitando o gancho, a gente vai fazer algumas respostas no final do nosso webinar, né? Mas aproveitando que já está mais fresco na cabeça de todo mundo, né? Tivemos uma pergunta do Gilberto Cachucho com relação a regras de negócio, né, de formulário, né? Se eu quiser verificar quantos acessos uma pessoa teve, né, ou onde acessou, o que acessou. Como isso são regras de negócio, né, a gente pode automatizar todo o processo. E cada vez que é gerada uma nova visita, a gente faz um contador que daí pode ser exibido no aplicativo e a pessoa fica gerenciando isso, né? Da mesma forma, poderia pegar todos esses dados e levar para um Power BI para ter um relatório, onde você puder consolidar uma série de informações também extraídas, tá? O Automate, né, que é o Flow, ele mantém, né, todo o tracking, né, de execuções, né? Então, da mesma forma como o SharePoint, né, no SharePoint Designer, no Visual Studio, quando era desenvolvido, a gente tinha todo um histórico do que foi executado, o Automate também mantém, né, tudo que foi executado, as ações, tudo bonitinho. Então, a gente consegue também ter um controle de acesso muito bacana, né? O Felipe Fonseca, né, e também o Charles, né, ele questionou com relação, né, sem detalhes, mas falando um pouquinho de LGPD, né, que é a nova legislação. Existem regras de negócio com relação a isso, a proteção desses dados, e essas regras podem ser imputadas tranquilamente dentro da aplicação, né, permitindo que um grupo específico possa visualizar, outros não, trabalhar o controle de acesso a essa informação, para que tudo fique garantido conforme a legislação necessita, tá? Então, com esse lado, como são regras de negócio que são imputadas na aplicação, como qualquer aplicação desenvolvida em .NET, em qualquer outra linguagem, a gente consegue aplicar, a mesma coisa acontece aqui com as ferramentas de Automate. Não tem problema algum, tudo é possível de ser realizado, tá? Fiquem tranquilos com isso. São regras de negócios e inclusão, tá? Deixa eu ver, com a relação aqui, o Jorge Júnior, ele fez umas perguntas com relação ao Automate com as integrações, né? O Caio mostrou ali na interface, ele tem integrações diversas com N tipos de sistemas ou aplicações, né? Então tem as conexões, tem as integrações que ele pode fazer, jogar push para um lado, para o outro, né? Fazer comunicação entre sistemas, e a Microsoft tem evoluído cada vez mais os seus produtos. Então, pode ser, não tem uma conexão com um aplicativo ou um sistema X, pode ser que nesse momento não tenha, né? Mas a Microsoft sempre tem um bom canal de user voice, onde as pessoas vão informando para elas necessidades, né, de evoluções sistêmicas, sejam regras de negócios ou conexões, integrações,
e se isso tiver uma votação muito grande, né, uma requisição muito grande da comunidade, eles colocam nos próximos releases, né? Então, é um canal muito importante para que o produto continue sempre crescendo. E a Microsoft dá ouvidos às pessoas que vão imputando nesse canal. Beleza? Algum ponto? Fora isso, né, eu tenho os conectores, fora os conectores nativos, né, que estão disponíveis lá, eu consigo customizar conectores também e componentes do Power Apps. Então, eu consigo customizar um conector. Enfim, a Microsoft não disponibiliza um conector para uma consulta de CEP no site dos Correios, alguma coisa do tipo. Eu, como desenvolvedor, é claro que aí eu preciso entrar em linhas de comando, desenvolvimento puro, né? Mas eu consigo me conectar com a API dos Correios e trazer esse conector para o meu tenant. Então, ele vai ficar disponível para o tenant da minha empresa. Bacana. Beleza? Posso fazer o compartilhamento então aqui, Caio? Pode. Tá bom, eu vou estopar aqui. Dando sequência, né, aos nossos tópicos do webinar dessa noite, né, a gente vai falar um pouquinho de Power BI. Né? Sobre o Power BI, a gente fala também um pouquinho do momento. Né? Soluções de BI são tradicionais, né, de mercados. Né? A gente tem Tableau, né, tem Click, tem uma série de outras ferramentas, né, há muito tempo no mercado. A Microsoft viu uma grande oportunidade, ela já trabalhava um pouquinho com BI, ela viu um nicho de mercado muito bacana para conseguir fazer um self-service BI, para que os usuários, né, que não precisam ser excelentes técnicos, né, consigam criar seus relatórios, né, automatizar os seus processos. Porque é comum, né, muitas empresas têm relatórios gerenciais que são feitos dentro do Excel, né? Porque muitos extraem as informações pela planilha Excel, é uma ferramenta intuitiva, fácil, está todo mundo acostumado a pivotar, a trabalhar com as células, fazer fórmulas, cálculos, e a Microsoft viu um grande poder, né, nesse nicho de mercado. E aí o BI, né, o Power BI da Microsoft, surgiu com algumas vertentes, né, muito interessantes com relação em concorrência, para ganhar concorrência. Né? É uma ferramenta que hoje ela entrega praticamente as mesmas funcionalidades que os concorrentes, né? Até algumas funcionalidades melhores que os próprios concorrentes e por um custo muito reduzido. Então isso acabou ganhando, né, muito acessos, né, muita utilização das pessoas. E por ser uma ferramenta como todo mundo hoje já está acostumado a trabalhar com as ferramentas do Office, né? Word, Excel, PowerPoint, o Power BI, quando a gente vai falar um pouquinho de Power BI Desktop, ela é muito intuitiva. Né? Então o usuário já está acostumado a ter aquelas barrinhas de ferramentas para poder trabalhar, como a forma de manusear os dados. Então fica muito transparente e as pessoas, né, não precisam ser técnicos, né, conseguem importar uma planilha Excel, conseguem comunicar com um banco de dados corporativos para poder trabalhar essas informações e montar um relatório dinâmico, um relatório bacana, né, mostrando uma série de cenários que podem ser analisados, né, pela gerência, pela diretoria e tomar a decisão correta. Né? Tanto que dentro do quadrante mágico, né, publicado por Gartner, né, a Microsoft ela já está ali nos top leaders. Né? A solução é tão boa e ultrapassando muitos concorrentes aí que estão há anos no mercado. O que tem, né, dentro dessa solução do BI da Microsoft? Então é uma composição de algumas ferramentas, né, de algumas aplicações. A primeira dela é o Power BI Desktop. É um aplicativo gratuito que você baixa da internet, instala no seu computador, ele vai abrir como se fosse um Word, um Excel, né, uma ferramenta client, onde ali nós podemos criar os nossos relatórios para fazer as publicações. Eu entro com o próximo um serviço em nuvem, que é o Power BI Service. Então, se eu estou trabalhando com todas as minhas soluções em cloud, né, na nuvem, eu faço a criação do meu relatório dentro do Power BI Desktop, mando fazer a publicação, ele vai armazenar todos esses meus relatórios, essas comunicações de dados dentro do Power BI Service, e de lá eu consigo ter acesso, né, de qualquer localidade, né, desde que eu tenha com credenciais válidas, tá? Tem tudo trafegado com HTTPS, com segurança, dentro do tenant da Microsoft. E aí eu consigo realizar o acesso, né, desse relatório
compartilhar ele com os outros diretores, com os outros gestores, com outras pessoas da minha companhia, e acessar através do navegador direto o serviço do Power BI, né, eu vou mostrar para vocês, ou se eu estiver na rua, né, não estou sem meu laptop, quero só dar uma olhada rápida de algum indicador da minha área, que é importante, que está dentro de um relatório publicado, tanto para iOS, né, para celulares, smartphones da Apple, quanto Androids, né, eles têm aplicativos, né, que estão lá nos seus marketplaces. É só baixar, instalar nos celulares, conectar com a conta da Microsoft, né, que tem licenciamento dentro do Power BI, e você vai conseguir já acessar os relatórios que são seus, os relatórios que foram compartilhados contigo, de uma forma muito fácil e através de pinch in, pinch out, né, fazendo zoom dentro da aplicação e vendo tudo que é necessário, né, então, a qualquer momento. Vou mostrar para vocês, né, e demonstrar todo o ambiente do Power BI e mostrar para vocês alguns pontos interessantes, né, de como a ferramenta, da mesma forma que o Caio demonstrou, né, ela é muito intuitiva de ser utilizado, sem precisar fazer codificações pesadas, né, fazendo pouquíssimas linhas, uma comunicação, e mostrar um relatório, né, que muitos fazem dentro do Excel, a gente consegue trazer isso para dentro do Power BI. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, então, estou aqui, né, dentro de uma máquina virtual, né, utilizando o Windows. Aqui eu estou conectado dentro do Power BI Services, né, então é um site app.powerbi.com. Eu estou logado com as minhas credenciais Microsoft, né, da S4R, não tem todo o licenciamento, então essa é a minha interface do serviço. Dentro dessa interface, eu tenho aqui todos os workplaces, né, onde eu posso ter relatórios compartilhados, criados, disponibilizados, e tem uma comunicação bacana nesse momento com o Teams. Eu tenho o meu próprio workspace, onde dentro desse meu workspace, eu tenho algumas sessões. Tá? Quais seriam essas sessões? É aqui no meu canto esquerdo, né? Eu tenho desde os meus conjuntos de dados, então é toda a minha modelagem, né? Se eu importei uma planilha de Excel, né, eu vou modelar essa planilha, então consigo trabalhar com todos os meus dados aqui dentro. Dos meus dados modelados, eu consigo criar páginas, né, que vão ser os meus relatórios, e aí eles vão ficar disponíveis dentro dessa seção. E se eu desejar fixar alguma dessas visualizações que estão dentro dos meus relatórios, eu começo a criar o que nós chamamos dos dashboards, né, os painéis. Para a nossa demonstração, eu vou utilizar aqui um workspace da S4R de demonstrações, né, onde demonstrar para vocês a importação de algumas fontes de dados, né, e aí nesse momento que estamos passando, buscando fontes de dados com relação ao Covid-19, tá? E a gente vai fazer isso através do Power BI Desktop, ok? O Power BI Desktop, instalado em nossas máquinas, né, disponíveis aqui bonitinhas, né, e a forma de apresentação, ela, como eu disse, é similar a todo o pacote Office. Então, eu tenho a ribbon contextualizada, eu tenho painéis para colocar os meus gráficos dos meus relatórios, para verificar todos os campos dos meus modelos de dados, né, todas as integrações que eu posso ter de relacionamento, né, como se fossem tabelas de bancos de dados. Vou mostrar para vocês como isso funciona. Mas eu falei para vocês que eu vou importar, né, dados, né? E com importação de dados, o Power BI também trabalha com uma imensidão, né, de conectores, com diversos sistemas, né, SAP, Oracle, Banco SQL, importação de planilhas de Excel, posso importar de APIs, posso importar de tabelas de sites da web. Então, cada vez mais, né, da mesma forma que os outros produtos que nós apresentamos e conversamos, a Microsoft ela tem um canal de comunicação onde a comunidade vai cada vez mais colocando, né, adicionando possibilidades de funcionalidades.
e mensalmente a Microsoft acaba realizando novos releases para disponibilizar funcionalidades novas para que a gente possa utilizar. Para o nosso exemplo, eu vou utilizar aqui um site, Worldometers, né, que ele tem aqui umas informações bem atualizadas em relação ao Covid, tanto é global, na verdade, não é específico de algum país, né, e dentro do site deles tem uma tabela bem interessante, né, uma tabela que me mostra um resumo completo, né, de casos novos, casos que já tiveram, óbitos que aconteceram, pessoas que se recuperaram, pessoas que ainda estão, né, lutando contra o vírus, e essa tabela é uma tabela dentro de um site, né? Não é um banco de dados, não é uma planilha Excel, né? E não tem um botão de export, né? Mas o Power BI, como ele faz comunicação diretamente, né, com conectores da web, eu posso vir aqui, por exemplo, dentro dos meus conectores de dados, falar assim, traz uma informação da web. E aí ele vai falar assim, legal, então me fala onde está essa URL. Peguei a URL lá do Worldometers e vou dar um OK. O que ele vai fazer por trás disso, né? Ele vai se conectar, ele vai fazer uma leitura, né, dessa URL que eu coloquei e vai falar assim, olha, meu amigo, dentro desta URL que foi passada, eu fiz a leitura do HTML da página inteira, né, completa, e eu identifiquei algumas estruturas que talvez seja interessante para você. Então, ele vai mostrar uma série de tabelas que ele encontrou dentro do HTML, estruturas que têm dados, né? Então, se eu voltar lá, eu tenho aqui uma tabela, eu tenho outras tabelas de leituras de dados que estão transformadas em gráficos aqui, eu tenho informações direcionadas, simplesmente aqui posicionadas de divs soltas, né? Não representando uma matriz de alguma informação, mas ele vai fazer o levantamento disso tudo para a gente. E aí, quando ele fizer essa análise final, ele vai mostrar aqui para a gente todas as estruturas que ele encontrou, até com um preview, né, da tabela, com a informação, para a gente conseguir bater. E a gente consegue selecionar ela e importar como uma fonte de dados, né? O bacana, eu não vou ficar nesse exemplo simplesmente com uma única fonte de dados dentro do meu programa. Eu vou mostrar para vocês que eu consigo conectar, por exemplo, aqui eu vou fazer uma conexão com a web, né? Eu posso, nesse mesmo arquivo que eu estou criando, nesse mesmo relatório do Power BI, conectar com outras fontes. Eu posso ter uma base de dados internas que acho que tem informação que tem correlação. Eu posso conectar com elas e fazer o relacionamento. Eu posso pegar uma planilha Excel que eu extraí de algum outro site e eu quero também conectar elas. É possível. Então, é muito prático isso. E aqui ele fez a leitura para a gente. Ele diagnosticou aí praticamente 10 estruturas de tabelas que podem ter informações interessantes para a gente. Então, estou pegando aqui dentro da tabela 1, vamos ver aqui que a gente tem aqui 9.510.161. Né? Então, se eu pegar a estrutura e atualizar aqui a minha página, né, que a página estava desatualizada, desce. Você vê que o total de casos já é 9.510.161. Só ver a informação da tabela aqui, que está atualizando aqui minha internet. Vamos ver. Aqui. 9.510.161. Ou seja, ele trouxe aqui para a gente a informação lá daquela tabela. Então, essa tabela que eu vou querer importar. Antes de importar essa informação por dentro do Power BI, eu posso fazer algumas transformações de dados, né? Que eu posso querer trabalhar com algumas colunas que eu também posso não desejar trabalhar dentro do meu relatório, que tem uma infinidade, tem colunas que ele achou vazias, né? Então, antes de carregar ela completamente, eu vou mandar ela fazer uma transformação. O que é essa transformação? Ele vai abrir o poder da ferramenta do Power Query. Power Query já é uma ferramenta conhecida para algumas pessoas que trabalham muito forte com Excel, um Excel mais avançado, para fazer manipulação de dados, né? Então, aqui dentro do meu Power Query, no Power BI, ele trouxe, né, a tabela aqui para a gente. Então, é assim que ele vai exibir, né? Tem algumas informações que é bem interessante dentro do Power BI, a gente sempre deixa habilitado, né?
como falar para mim, mostra para mim a qualidade da coluna, né? Que ele habilita essas caixinhas para cada uma das colunas, se ele tem informações válidas, informações com erros, quantidade, uma porcentagem de informações vazias nas colunas, né? Mostrar para a gente aqui as fórmulas, igual no Excel, né? Que a gente tem aquela caixinha onde a gente pode colocar as fórmulas, deixar habilitado para a gente sempre ver essas transformações que ele realiza, né? Aqui, como ele fez uma importação, ele fez uma interpretação de dados também, né? Então ele viu, isso aqui eu acho que é uma coluna de texto, então ele já pré-setou. Eu acho que isso aqui é uma coluna numérica, então ele já setou. Mas tem colunas que estão erradas. Então antes de qualquer coisa eu vou falar assim, não faz uma adivinhação, deixa que a gente vai trabalhar com isso, né? Dentro dessa minha fonte de dados, quando eu começo, né, essa importação, esse tratamento, né, dos dados antes de começar a montar os meus relatórios, eu posso vir aqui na minha seta aqui de colunas e falar assim, ó, dessa importação eu não vou precisar de todas as colunas. Tinha aquelas colunas que estavam vazias, né, a coluna 16, 17, 18, 19, né? Mas também tem algumas colunas que não me interessam nesse momento, então, eu não quero ver esse tipo de informação, essas outras eu vou desejar. Então, já elimino dentro do meu dataset, né, que é a minha base, as informações que eu vou trabalhar. Então, ele já pegou aqui, trouxe as informações. Eu posso vir aqui e renomear, né, o nome das colunas, conforme a necessidade. Como ele importou aqui de um site em inglês, ele trouxe as informações dessa forma. A gente pode trabalhar conforme a nossa necessidade, tá? Dentro dessas informações, aqui eu tenho um indicador numérico, né, de países. Algumas colunas aqui estão em branco, porque são sumarizadores, né, dentro da tabela principal que a gente trouxe, né, como essa aqui de mundo, um totalizador lá no final da página, que ele traz um total. Isso para a gente não é importante, né, para ser exibido. Então eu posso falar assim, legal, BI, nessa transformação, chega aqui para mim, eu quero transformar isto em, transformar isso em valor numérico. Ele fez uma transformação. Aí tem N formas de se retirar essas linhas que eu comentei. Essas linhas, basicamente, elas são colunas que estão com valor nulo. Então eu posso falar para ele assim, ó, remove para mim os valores que estão vazios. Ele foi lá e fez uma limpa dentro da minha tabela já, né? Você vê que eu já tenho uma estrutura de 1 a 215 no final do rodapé, que mostra os meus países, tá? O Power BI, ele também pega o Power BI Desktop, né? Ele também, como é uma aplicação client, ele também pega a contextualização de regional settings, né? Ou como está configurada a localização do seu computador, né? Do seu idioma. Se vai estar em inglês, se vai estar em português. E veja um exemplo, né? Como eu fiz a importação de um site em inglês, lá as casas, né, de dezenas, né, centenas, casas decimais, eles trabalham com vírgulas lá, né, e as decimais com ponto. Né? E meu Power BI ele está configurado com minha região português, né? Se eu falar para o Power BI, ó, transforma para mim essa informação em número inteiro, ele vai gerar erro. Por que ele vai gerar erro? Porque ele tentou converter ali um número que tinha 2 vírgulas, ele não sabe, né? Não é a formatação natural para português, né? Então, a gente volta aqui, eu tenho algumas possibilidades de trabalhar para, assim, faz uma transformação dessa informação baseada numa localização. Então, eu falo, o dado que está aqui, ele é um dado no formato americano. Então, transforma em um valor numérico, utilizando como base esse tipo de formatação. Antes de eu fazer essa transformação para a gente, eu tenho aqui 2 colunas, né, que eu preciso transformar em valor numérico, mas ela tem aqui uma informação de NA. Então, se eu também tentar fazer uma transformação, ele vai dar erro, né? Porque isso não tem como ser transformado em nenhum tipo de valor. Então, para essas 2 colunas aqui, eu vou fazer uma operação, também pode ser feito de N formas, mas eu só vou trocar, né? Falar assim, ó, faz um replace para mim de NA por 0, para quando eu transformar isso em valor numérico não me gerar erros. Então, eu fui lá, fiz uma transformação rápida,
e ele já vai liberar para a gente poder trabalhar. Então, com isso, eu posso fazer coluna a coluna a transformação de texto para valor numérico, mas como são muitas colunas, a gente seleciona a primeira, tecla Shift, seleciona a última, e eu vou fazer, opa, tem mais uma aqui, fazer uma transformação em massa, opa, você também, não pode ser esquecido. Então, selecionei todas as colunas que eu quero fazer uma transformação, botão direito em alguma delas, vou mandar, troco o tipo, né, o tipo da coluna de texto para uma utilizando o local, como eu disse. O que isso vai fazer aqui para a gente? Vai abrir uma interface que vai falar assim, legal, você quer trocar essas colunas que são do tipo texto, então eu quero para falar que é um número inteiro, e ele não é português, ele é English USA. Cadê você? Procurando aqui. United States. E vou mandar fazer a conversão. Ele automaticamente fez a conversão para a gente, não gerou erro. Se gerasse algum erro, ele já abre aqui nas minhas queries todas as informações, colunas, linhas que geraram problemas para a gente nessa transformação de dados. Tá? Então, uma vez que eu fiz todo esse trabalho, né, de normalização das minhas informações que a gente buscou da web, eu venho aqui e falo assim, aplica para mim, para o meu Power BI. Quando eu mando aplicar, abre aqui. Ele está pegando todas as alterações realizadas, né, no nosso modelo de dados e está aplicando para que a gente possa utilizar dentro dos nossos relatórios. Tá? Enquanto ele aplica aqui, a gente já vai ver que ele vai trazer essas informações, só me adiantando aqui e mostrando para vocês. Essa tabela que a gente acabou de importar, ele só tem informações de número bruto, né? Quantos casos totais tiveram, quantos óbitos tiveram, né? Quantas pessoas se recuperaram, mas eu não tenho um timeline, né? Informações de dia a dia. Eu falo assim, legal, eu quero ver uma evolução, né? Em que dia começou a apresentar casos, como que está a situação hoje, né? Para ver aquela curva que muitos escutam, né, no noticiário, que precisa achatar essa curva, né? Essas são informações brutas. Então, para trazer para a gente essas informações de dia a dia, né, como um grande repositório, eu vim aqui num outro site, no GitHub, vim buscar as informações aqui de uma empresa, né, uma empresa americana que disponibiliza informações 2 vezes ao dia, praticamente, né, informações confiáveis, que eles me trazem os casos do Covid, e aí ele tem uma estrutura, né, que eles falam que é uma estrutura de tempo. E aí eu quero pegar todas as confirmadas, todos os óbitos, né, globais, todas as recuperações. Eu vou pegar aqui só de casos confirmados, para exemplificar aqui para vocês. Vamos ver se ele já carregou do outro lado, enquanto a internet carrega. Beleza. Aqui ele já carregou a estrutura de dados, né, para que a gente possa trabalhar e visualizar. Eu posso clicar aqui, ele vai me mostrar um preview das informações que eu tenho na minha tabela. Tá? Eu posso falar assim, como se fosse um Excel, né? Eu posso falar, ordena essa tabela aqui em ordem crescente, para eu poder visualizar. Os casos aqui, eu tenho um número bruto. Se eu quiser visualizar ele com casas decimais, eu posso formatar aqui a coluna. Eu falo assim, traz essa coluna com formatação de decimais, porque fica mais fácil a visualização. Então, só fazer isso aqui rapidamente para essas minhas colunas. Infelizmente, aqui ele não vai me deixar fazer todos de uma vez, mas são cliques rápidos, né, que podem ser feitos aqui para trazer essas informações e configurar cada uma dessas nossas colunas. E aqui, não vou fazer em todas não, vou fazer só que a gente vai utilizar aqui agora. Estava mostrando para vocês, né, a outra fonte de dados, né, que ele gera para mim um CSV. Né? Então esse CSV, ele tem aqui é uma visualização, né, do CSV, que ele fala, tem aqui a província, o estado, né, o país ou região, latitude, longitude e tem os dados. É um grande tabelão, né, com todos os países, todas as províncias e tem dados aqui até a data de hoje. Eles começaram aqui dia 22/1
e foi até, teve uma atualização já na data de hoje. Mas como que eu vou extrair essas informações aqui do GitHub? Igual a outra forma, né, de importação de web? Sim e não ao mesmo tempo. Por quê? Essas informações aqui, elas não estão dentro de tabelas, então o Power BI não vai conseguir validar. Mas aqui no GitHub eu tenho uma informação que me traz os dados brutos, né, como se fosse um CSV. Eu não vou salvar isso no CSV, porque eu quero que sempre quando eu for atualizar, né, o meu relatório, ele já busque as informações direto na web. Né? Porque senão, se eu colocar dentro do arquivo CSV, eu tenho que ficar atualizando o CSV toda hora, e dessa forma ele já fica completamente integrado. Então eu vou copiar esse endereço que ele me deu do CSV bruto, né? Vou lá também dentro do meu Power BI, vou voltar aqui, né, e faço busca novamente os dados da web de novo, que é uma URL que a gente acabou de copiar. Vou colocar o URL aqui para ele poder fazer a interpretação desse CSV, que ele já tem direto. Ele já fez a leitura do CSV bruto, então ele trouxe aqui as informações. Podem ver aqui no cabeçalho que eu tenho as datas, né, até dia 23, então foi até ontem, ainda não foi atualizado na data de hoje. Eu tenho alguns problemas, né, que aqui as colunas elas não estão nomeadas, né, com essa primeira linha. Então eu vou lá, da mesma forma que a gente fez com a outra fonte de dados, vamos colocar aqui em Transform. Quando eu mando fazer essa transformação dos dados, ele vai abrir de novo o meu Power Query, né, o meu editor. Da mesma forma que eu vou já eliminar, aqui transformar essa minha primeira linha em colunas, né, para que a gente realmente tenha colunas dentro da minha tabela. E aí dentro aqui do meu menu de contexto eu já tenho uma função pronta no Power BI que fala, utilizar a primeira linha como header, como cabeçalho. Fiz isso, ele já pegou, já fez a transformação disso. Todos os passos que são realizados de transformação, ele monitora aqui do lado, né, no lado direito, com todos os trackings de tudo que foi feito. Da mesma forma que o outro import que nós fizemos, ele tentou fazer uma identificação de o que são cada uma dessas colunas. Então, eu falo assim, como eu preciso tratar, eu assim, não tenta identificar, deixa que eu falo para você o que é o quê. Aqui, dessas informações, eu não vou precisar dessas colunas de latitude e longitude nesse momento. O status, província e país, região são interessantes. Nesse momento, você vê que eu tenho aqui todas as datas, né, em formatos de colunas. E isso, para mim, não é interessante. Então, eu vou selecionar aqui essas duas colunas principais. Eu tenho um modelo de transformação, eu quero pivotar elas, né, para eu conseguir trabalhar dentro dos meus relatórios. E do que eu pivotar o que selecionei, eu vou fazer a pivotação dessas outras colunas, que são as colunas de datas, né. Então, eu seleciono isso no Power BI, ele já trabalha para mim. Eu falo que essa coluna aqui são as minhas datas, o outro são realmente os valores. Os valores, eles faço uma formatação de números de número inteiro. A data, ele está no formato americano, né? Então você vê mês, dia e ano. Se eu fizer uma transformação com as regional settings que eu tenho aqui, que é de português, né, do Brasil, ele vai dar erro, porque ele vai tentar transformar o 22 em mês, e não existe isso. Então eu venho aqui na setinha ABC e falo, também faz uma transformação utilizando o local. E aí, da mesma forma que nós fizemos com a transformação numérica, eu falo que essa coluna é uma coluna de data, e também o modelo dela é do inglês americano, United States. Para que ele possa fazer uma transformação para a gente na íntegra. Então, fiz a alteração das colunas, mexi, né, nas informações principais. Eu posso fazer, aplica também essa tabela, né, para dentro do meu modelo. Então, ele vai pegar, eu tinha aqui somente uma tabela, que é a importação principal do Worldometers, né, com as informações de casos, de óbitos, e assim que ele importar todas essas minhas linhas, ele já vai criar mais uma tabela aqui, dentro da minha estrutura, né. O que é legal, né? Dentro dessa minha estrutura, onde eu já tenho duas tabelas,
essas tabelas elas podem ter ou não relacionamentos. Né? O que são esses relacionamentos? Formas que eu consigo linkar a informação de uma tabela com a outra. Né? No nosso caso, o que tem de comum, né, entre as informações que eu extraí do Worldometers com as informações que a gente trouxe do GitHub com o time slice de tempo? É o país. Né? Então, eu vou criar um relacionamento entre as duas colunas de país e ele já vai automaticamente fazer esse relacionamento para a gente. Então, uma linha que eu tenho lá na minha tabela do Worldometers, que é a relação do país, né, uma linha dela, ela tem várias informações de tempo na minha tabela de slice, né, que são os nossos dias. Para que serve isso? Para que eu consiga facilmente, quando eu selecionar um país aqui na minha estrutura principal, eu consiga resgatar todas as ocorrências que eu tive aqui, no caso que é uma tabela de casos confirmados, né, da doença, ele vai trazer para a gente esse slice de tempo. Legal. Eu tenho as minhas duas tabelas, as minhas duas estruturas montadas, né, dentro do Power BI Desktop. E como que eu faço, né, para poder criar nos meus relatórios? Então, ele tem algumas interfaces aqui de configurações, né, que são as visualizações gráficas, configurações através desse pincel de propriedades, né, que eu posso setar. Só para a gente deixar, tem um page background aqui que eu coloco para exemplificar dentro desse nosso modelinho bem rapidamente. Só para colocar aqui um plano de fundo. Falta essa fio. Então, eu tenho aqui uma imagenzinha que eu peguei do Google, né, para exemplificar que é um relatório de Covid. Dentro dessa estrutura, eu posso inserir, né, caixas de textos. Então, eu posso vir aqui e falar assim, combate. E essa caixinha eu posso falar assim, eu quero ver o fundo, então tiro o background. Eu vou setar aqui o tamanho dela para que a gente possa visualizar. Então, e aí a gente brinca, né, como se fosse no próprio Word. E vamos arrumando. Eu quero que essas informações elas fiquem centralizadas. Eu posso colocar uma imagem no meu relatório da logomarca. Então, eu vou e coloco as informações. Como o Caio disse, né, é o clicar e eu arrastar. Vai vir um pouquinho. Aí, vamos lá, arrasta, pegado, centraliza ele aqui. Eu posso colocar um shape, né, de para fazer ficar bonitinho, né, uma informação. Eu falo assim, preenche isso aqui para mim com uma cor vermelha, põe uma opacidade de 70. A linha aqui também vai ficar num tom de vermelho. Coloca isso aqui para mim, coloco uma caixa de texto. 9. Coloque com 36. Eu posso ir setando, né, todas as propriedades, né, graficamente. Oh. E aí eu começo a criar alguns relatórios, né? Como eu tenho aqui questões de países, posso falar assim, ó, cria para mim um gráfico, né, utilizando uma visualização de países. E aí esse gráfico traz para mim as informações dos países
tá? Com quantidade de casos. Ele vai renomear aqui para a gente. Aqui para baixo. Aumentar ele aqui. Ele aqui um pouquinho. Tá? Aí as cores eu posso configurar, falar assim, ó, eu também não quero esse tom de azul, quero um tom de vermelho. Posso não querer que mostre as informações do título, tira o background. Né? O que ele está fazendo no gráfico, né? E aqui eu consigo dar zoom nas informações para poder visualizar. Eu consigo ver que teve casos nos Estados Unidos. E aí, deixa eu só mudar aqui o data type dele, que ele está com count. E aí ele vai notificar aqui tudo para a gente com as informações que a gente precisa. Consigo pegar e trazer um gráfico de relacionamento, né? Que ele pode ser exibido aqui para a gente conforme eu selecionar algum país, né? Eu vou trazer as informações pertinentes àquela minha outra informações de relacionamento de time slice, por tempo, né? E o que é interessante desse meu time slice de tempo é que eu tenho uma hierarquia de data, né? Eu tenho o dia, né? O dia tem uma composição de informações que o Power BI automaticamente já externa para a gente em torno de ano, né? Trimestres, mês e dia. Por causa do Covid, para mim, ano e trimestres não é interessante. Eu deixo ele para mês e dia. Né? Eu acho que já são valores bem bacanas para serem trabalhados. Também posso falar para ele, ó, transforma para mim aqui em valores, na cor vermelha, né? E eu trabalho com todas as propriedades e falo assim, tira o background, eu quero ver o fundo, né? Tiro o título, eu posso ir trabalhando todas essas informações que estão aqui, né? E o legal, quando a gente trabalha, né, um gráfico com uma hierarquia, né, de tempo, né, principalmente uma hierarquia, uma coluna que tem uma hierarquia de informações, é que ela me permite, né, vou colocar aqui rapidamente uma coluna para fazer um filtro, né, vou selecionar aqui, então selecionei para minha coluna de filtro os países, né, da minha tabela principal de Worldometers. E essa tabela principal, se vocês lembram, eu tinha feito um relacionamento direto desta tabela com a minha variável de tempo, né, que a gente importou do outro site. Né? O que isso me deixa fazer? Né? Isso me deixa trazer com que eu posso selecionar aqui, no caso, o Brasil, e ele vai me informar, dentro do tempo, qual que foi a curva, né, que ocorreu no Brasil. Então, ele fala assim, ó, como a minha hierarquia está feita por mês e por dia, ele vai falar assim, em abril eu tive tantos casos, em maio tantos, em junho tantos. E como é uma hierarquia, ele me possibilita uma informação que nós chamamos de drill down, né, uma árvore de decomposição. Então, se eu estou por mês e por dia, como que eu chego na visualização de dia? Eu venho e mando ele descer um nível. Quando ele desce um nível nessa hierarquia, agora ele vai mostrar o gráfico dia a dia, né, da tabela que ele importou. Eu consigo ver aqui quando que a curva começou, né, a tomar um pico grande. Até o dia aqui que eu tenho, no dia 19, com uma quantidade de casos, né, confirmados. Então, é uma forma bem bacana de se trabalhar dentro do Power BI. Né? Uma vez que foi feito todo um relatório, você fez toda a estruturação, né, simplesmente tem um botão aqui de publicação, um publish. Tá? Esse publish ele vai apontar diretamente para o Power BI Service. Tá? E aí no Power BI Service a gente consegue trabalhar isso
com todo mundo, fazendo colaborações e visualizando, né? Eu tenho aqui um relatório que a gente já montou, né, igualzinho a esse que eu estou demonstrando para vocês, né, com algumas informações a mais, né, como para exibição. Então, é dessa forma que um usuário com o devido permissionamento vai conseguir visualizar o dashboard que você publicou, que você montou, através do Power BI Service. Então, aqui tem alguns modelos de navegação, né, com setinhas para ir para frente ou para trás. Então, dentro da estrutura, eu posso montar cards, né, ou indicadores, aqui no caso de quantidades de casos ativos, de pessoas que já se curaram, né, quantos óbitos já tiveram. Isso aqui está mundial, né, então aqui eu posso selecionar, falar assim, classifica para mim o total de casos. Então eu sei que o top 1 é os Estados Unidos, com mais de 2 milhões e 400. O segundo país com maior quantidade de casos confirmados é o Brasil, né, e assim por diante. E eu consigo visualizar, né? A mesma forma com o slice de evolução, né? A gente consegue visualizar que no mundo teve mais de 9 milhões de casos da doença. Eu venho aqui e filtro pelo Brasil. Então, o Brasil aqui teve 485 casos que ainda estão ativos, né, desde a última atualização desse relatório com a fonte de dados, mais de 52 mil óbitos, né, e a curva de evolução apresentada foi essa. Posso vir aqui, né, pegar na outro país, a Argentina, por exemplo, né, um país aqui, vai mostrar os casos que tem dentro do país e a curva de evolução dela, né? Se a gente pegar a China, né, onde teve o start, né, então ele já mostra que a curva em janeiro já começou toda a evolução, teve um breve achatamento, né, agora uma queda, e aí ele vai montando o gráfico conforme os casos foram correndo e as fontes de dados foram sendo inseridas, né? Como todas as fontes de dados que a gente colocou nesse relatório, eles vêm, né, da internet, de sites web que estão constantemente atualizados, eu posso ver aqui no Power BI e falar assim, ó, faz uma atualização para mim dos dados. Ele vai buscar a referência, né, dos sites onde a gente importou, né, que a gente fez no Power BI Desktop, e vai vir aqui e vai trazer os dados atualizados para a gente, tá? Esse relatório, eu posso fazer um compartilhamento dele, né, com outras pessoas da corporação, né? Então, eu tenho um amigo que eu quero compartilhar esse relatório, um gerente, eu pego aqui e coloco os endereços, né? Aqui eu estou dentro do tenant da S4R, então todos os colaboradores da S4R eu posso selecionar aqui, né? Eu posso colocar aqui o Caio Nolasco, né, que acabou de apresentar aqui para a gente, concedo acesso para ele, verifico se ele pode recompartilhar esse relatório ou não, né? Ou posso já pegar esse link do relatório e fazer um compartilhamento dentro do SharePoint, né? Como o Caio mostrou, o Power Apps sendo aberto ali no SharePoint com toda a estrutura, eu posso ir lá para o SharePoint e também fazer esse tipo de compartilhamento, né? Se a gente for lá, opa, deixa eu ir lá no SharePoint rapidinho, SharePoint. Qual que é o endereço lá, Caio? Deixa eu pegar aqui. É demo, controle e acesso. Chupinhando meu site ainda. Tem que aproveitar essa estrutura. E aqui dentro do site, né, que o Caio criou para demonstrar para vocês, né, essas estruturas, né, eu posso postar os meus relatórios, né, e controlar quem tem acesso ou quem não tem, né? Então, aqui dentro desse portal, eu vou criar uma página simples, né? Falar assim, ó, dentro dessa minha página pode ser em blank mesmo, não preciso usar um template. Eu vou colocar aqui COVID-19 Report. E aí, dentro do SharePoint, ele tem componentes, né, web parts que nós chamamos, né? E tem uma web part nativa de Power BI, né? Que como eu vou compartilhar isso dentro da minha organização, ele fala assim, ó, igual Power Apps, coloca para mim o endereço do meu relatório. Deixa eu pegar o endereço certo aqui. Incorporar, site online SharePoint, me dá um URL.
Aí ele automaticamente vai lá no Power BI Services, vai verificar, né, o que eu tenho dentro do Power BI, se eu tenho acesso a esse relatório, né, se eu posso visualizar. Eu falo para mim, abre a primeira página no report, eu venho aqui, mando publicar, e está lá. Né? Da mesma forma que o Power Apps mostrou a aplicação, aqui eu tenho o meu relatório que está publicado lá no Power BI Service, sendo exibido aqui dentro, né, do SharePoint. Então o relatório pode ficar aqui visível. Ele vai continuar mantendo o permissionamento que eu der aqui dentro do Power BI. Então somente as pessoas que estão com acesso concedido vão conseguir visualizar. Se outra pessoa tiver acesso à página de alguma forma, mas não tiver acesso no relatório, vai falar que o Power BI vai falar, você não tem acesso para visualizar esse report. Então ele garante todo o controle de acesso e segurança aos dados. Né? É só uma forma de a gente ter um repositório centralizado para tudo isso. Tá? E eu consigo navegar, né? Da mesma forma que eu mostrei lá no Power BI Service, eu consigo vir no meu relatório, eu consigo fazer as minhas interações, faço assim, ordena para mim por total de casos, né? Eu consigo fazer legal no USA, como que estão as informações, né? No Brasil, ele automaticamente, você vê que ele já vai fazendo os filtros conforme a seleção da informação que está aqui, né? Então ele é completamente dinâmico, né? Eu posso verificar aqui o outro relatório de evolução, né, da doença no mundo, né, dentro dos países, e essa é a forma de a gente ter o SharePoint, né, totalmente centralizado, né, dentro como um hub de acesso para as N aplicações dessas soluções que a Microsoft disponibiliza. Tá? Que a gente tinha para fazer umas demonstrações, né, de aplicações, para mostrar o poder dessas ferramentas para vocês, era isso, tá, pessoal? Desculpa ter prolongado um pouquinho mais o tempo, mas eu acho que foi muito interessante e proveitoso para todos, tá? Vou abrir aqui a sessão dentro do nosso Zoom, deixa eu só mudar aqui o share. Vou abrir um momento de algumas perguntas e respostas, tá? Que a gente tem recebido aqui para dar a resposta para todo mundo. Vou startar aqui uma enquete, gostaria que todos pudessem responder, né, para a gente ter um controle, né, de tudo que aconteceu, que foi falado aqui hoje. Enquanto isso, vamos pegar aqui algumas perguntas no Q&A. O Gilberto Cachucho, ele perguntou aqui para a gente, né, ao fazer o relacionamento de duas bases, né, para gerar um gráfico, eu consigo exportar tanto o resultado dos gráficos quanto a base, né, relacionado para trabalhar externamente. Né? Falando dentro do Power BI, né, você vê que a gente faz um relacionamento de N bases. Né? Dentro dessas bases, ele consegue mostrar para a gente as informações tabulares. Então, a gente consegue manipular isso, exportar, seja para um Excel, fazer algum tratamento dessas informações, né, para que você possa trabalhar dentro do Power BI ou fazer algum tratamento externo. Tá? Lógico que quando eu compartilho com algumas pessoas, eu posso não querer que elas façam esse tipo de ação. Então, é uma regra de negócio, né, é uma segurança, né, com o que está lá dentro, para ficar simplesmente dentro do Power BI. Então, pode ser travado, pode ser verificada a melhor forma de realizar isso. Ok? Tem uma outra pergunta aqui, do Davi, que é com relação legal. Bacana, né, o que foi apresentado, todas as informações, mas internamente a gente não tem nenhum especialista, né, ou alguém que possa ter o tempo destinado para fazer essas operações, né, por mais simples que sejam. Como que a gente pode proceder? Né? Bom, dentro da S4R como uma consultoria, né, nós temos especialistas nos produtos para trabalhar, para entender a necessidade de cada empresa, né, a sua própria regra de negócio,
e conseguir fazer a implementação disso da melhor forma possível, né? Então, a gente pode entrar em contato, pode conversar para conseguir entender qual que é a sua situação, né? Da mesma forma de qual que é a sua forma de licenciamento, né? Essas aplicações, elas têm base de licenciamento, né? Se necessário, nós conseguimos também auxiliar vocês com orçamentos, né, de custos de licenças, tanto do Microsoft 365, né, que engloba todo o Power Platform, como também específicos para Power BI. Tá? O Guilherme, né, no Voa, perguntou dos gráficos, né, da atualização, né? Se eu preciso, depois que feito, ele faz uma atualização automaticamente, ou preciso sempre dar um data refresh. O Power BI, ele tem algumas formas, né, de atualizar os dados. Se eu tenho acesso aos dados, esses dados estão disponíveis, né, para que ele possa fazer isso automaticamente, na licença do Power BI Pro, eu consigo agendar até uma janela de 8 atualizações, né, o que seria o suficiente para atualizar dentro de um horário comercial, né, de hora em hora, atualizar um dashboard com as informações e deixar sempre atualizado de uma forma automática, sem a gente precisar parar para falar assim, deixa eu ver se eu vou ter tempo para atualizar um relatório ou esquecer. Então, dá para chegar lá nas configurações e falar assim, ó, agenda aqui nos horários A, B, C, D, até 8 possíveis, e ele vai fazer isso para você automaticamente. Se, por exemplo, eu fiz uma importação de uma planilha Excel, né, e eu não configurei dentro do Power BI Service essa comunicação do serviço em cloud com a planilha que está dentro do meu computador, eu preciso fazer isso manual. Tá? Mas essa comunicação também eu consigo automatizar. Então tem um gateway que a Microsoft disponibiliza, que tem que ficar ligado na sua máquina, onde tem a planilha, para que o serviço da nuvem possa vir até aqui, resgatar a informação e atualizar para você. Tá? Então tem formas de manter sempre o seu relatório, o seu dashboard sempre atualizado. Tá? Mais alguém? Alguém com mais perguntas? Bom, a gente teve algumas respostas internas, né? A gente vai pegar os contatos, a gente pode ir falando, tá? A mensagem é: essas ferramentas, elas são muito boas, né? Elas são simples, né? Intuitivas, para você fazer com alguns cliques, conseguir criar relatórios, criar aplicações, né? Integrar isso dentro de um repositório único como o SharePoint Online, né? Porque são ferramentas para produtividade, né? E é isso que a gente queria mostrar para vocês hoje, né? Com relação ao poder delas, né? E com isso a gente consegue, né? Dentro das nossas empresas, né? Das corporações, otimizar processos, né? Ganhar tempo, né? Parar de fazer aquele formulário em papel ou aquele formulário que é disparado milhões de vezes por e-mail, né? E deixar em um lugar centralizado, com controle de acesso, com todo as inputs e regras de negócios que forem necessárias, ok? O Mário perguntou como faz para editar uma página do SharePoint sem ser pela web. O SharePoint Online, ele tem toda a interface com tudo que é possível para ser feito ali diretamente pela interface da web. Não entendi o motivo de ser limitado, porque pode ser que seja alguma coisa específica que você queira fazer. Mesmo assim, tem possibilidades de fazer edições externas, seja com o SharePoint Designer ou com alguma outra possibilidade, alguma outra ferramenta, que você vai também conseguir, né, atingir o seu objetivo. Talvez Mas, né, seja no sentido, Denis, de customizar algum HTML, algum CSS, algo do tipo. No SharePoint clássico a gente tinha isso, né, através do SharePoint Designer. No SharePoint moderno, que foi o que a gente apresentou aqui, não existe mais isso, ele é no script, então eu não consigo adicionar, embedar código, enfim, eu tenho que trabalhar com SharePoint Framework, com alguma linguagem de programação ali por trás para editar e customizar, né? Mas ele já dá, como o Denis disse, ele já dá muita coisa ali que dá para trabalhar tranquilamente. tá? Uma outra dúvida que surgiu aqui do Josué, né?
Ele perguntou se para criar esses relatórios, né, no Power BI, obrigatoriamente eu preciso ter uma licença Premium. O Power BI ele tem 3 tipos de licenciamentos, né, uma gratuita, uma Pro e uma Premium. Tá? A Pro, né, é a que já me permite fazer. A Free já deixa fazer criação de relatórios. Tá? O problema da Free é que ele não deixa você fazer o compartilhamento, que é naquela interface que eu mostrei para vocês, que eu consigo compartilhar com outras pessoas. Praticamente você abre o Power BI Desktop, cria os seus relatórios, né? Você salva, ele é um arquivo .pbx, né? Igual Word, Excel, né? Então tem um relatório. Se as fontes de dados forem online, né, e a outra pessoa tiver acesso, você copia esse PBX, passa para uma outra pessoa, vai abrir no Power BI Desktop e vai ver o relatório que você montou. Mas você precisa compartilhar um arquivo físico. Né? Para fazer o compartilhamento via web, nessa demonstração que eu fiz, colocar dentro do SharePoint, ele te pede uma licença de Power BI Pro, tá? Para você poder criar. E aí, como a gente está usando recursos de Power BI Pro, quem for fazer a leitura também vai precisar, dependendo do recurso utilizado, vai precisar ter o Power BI Pro também, senão ele não vai deixar você abrir o relatório, ok? A Premium é uma versão top da Microsoft, que na verdade o licenciamento não vai ser por usuário, vai ser por empresa, então você tem um custo mais elevado, mas todos vão ter acesso a tudo, né? Porque eu posso ter na minha empresa eu posso ter 1000 usuários, mas eu só quero contratar para quem vai realmente utilizar, então eu contrato ali para 50, para 10. A Premium ele vai licenciar a sua empresa inteira, tá? Vou ver alguma coisa aqui. Ô Caio, o Antônio, ele está perguntando, por exemplo, se eu faço um desenvolvimento de um app no Power Apps, né, com uma licença E3, eles podem ser também visualizados ou consumidos pelo E1, né? Sim, desde que eu não utilize... No E3 você não vai ter a possibilidade de utilizar recursos premium, né? Mas só os recursos que a gente demonstrou aqui na apresentação, que mesmo assim dá uma quantidade absurda de possibilidades, né? Mas eu consigo sim utilizar entre diferentes tipos de licenciamento. O usuário ele tem a base de licença, só que sem o OSSI, que é o resto da pergunta ali, não dá. Então ele tem que ter o licenciamento para utilizar, tanto quem desenvolve quanto quem utiliza. Beleza, Antônio, obrigadão. Bom, nenhuma outra pergunta aqui para a gente. O que nós tínhamos para passar, para conversar com todos, era essa informação, né, a principal informação, a principal mensagem, né, desse nosso webinar. Agradeço a todos, né, pela participação, né, por terem ficado aqui conosco. Espero que tenha sido útil, né, para todo mundo. Futuramente, todo esse webinar, né, está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado depois nos nossos canais, tá? Obrigado aí, pessoal. Fiquem seguros em casa. Uma boa noite. Beleza, muito obrigado aí, pessoal, pela presença de todos. E até uma próxima. Valeu.